Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Fábio Andrade e essa é a última lição da nossa revista da Escola Dominical. Vamos para a lição número 17, que tem como tema a responsabilidade dos cristãos em relação à palavra. Não sai não, fica aí que o negócio vai ser bom. Bom, galera, começando aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos como texto-chave o que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. Na verdade, é o capítulo todo. Eu vou ler uma parte destes textos, né? Então vá comigo aqui, lá no verso 1, que diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós, né? Então, Paulo já solicitando que a palavra tivesse o mesmo fruto fora da igreja, além da igreja, do que tinha na igreja. Prosseguindo, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo aquele que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, porque não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos para imitar. Porque quando estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que esse alguém não coma, tá? Porquanto ouvimos que entre vós alguns andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu vou parar por aqui e vamos prosseguindo com a lição. Paulo vai falando sobre a importância de que a palavra de Deus seja pregada, seja recebida e seja disseminada, não só em Jerusalém como na Judéia, mas trazendo a ideia de todos os confins da terra. Paulo também ele vai abordando que, embora ele pudesse ser sustentado pela igreja, ele preferiu trabalhar, acendo aqui a lanterna do seguinte: não há problema algum algum obreiro ser sustentado pela igreja, pelo contrário. Só que neste exemplo, Paulo ele entendeu que era melhor ele não sobrecarregar a igreja, ou não dar este fardo à igreja. Sabemos que a igreja primitiva sofria diversas perseguições e muitas vezes passava necessidade. Então eu acredito que foi por este contexto que o apóstolo Paulo aí decidiu não ser pesado. A revista ela começa falando a história que está lá em 2 Reis, capítulo 7. Ele fala sobre os 4 leprosos, e é interessante como a Bíblia ela muitas vezes traz à tona os anti-heróis, porque os leprosos eles eram discriminados em Israel, eles não podiam nem entrar na cidade. Então, quando eles passavam pelos muros, as pessoas gritavam imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. Então, estes leprosos, estes caras, estes anti-heróis, estavam neste contexto. Voltando um pouquinho na história, Israel estava passando necessidade em função das bobagens, muitas bobagens que foram acontecendo aí. E Eliseu diz assim: amanhã, a esta hora mais ou menos, haverá abundância no país. Então, imagine você uma seca extrema, fome extrema, e chega um profeta e diz: amanhã, essa hora aqui, pode marcar aí no cronômetro, que vai dar tudo certo. Então teve alguém
da panelinha do rei, que disse assim: rapaz, será que mesmo que Deus abra a janela do céu, isso vai acontecer? Ou seja, duvidou da palavra do profeta, e não somente da palavra do profeta, duvidou do poder de Deus, né? E sempre tem um irmão mala, né, que fica puxando as coisas para trás. Esse foi um, né? Então, esses 4 leprosos, aí Eliseu disse: ó, vai acontecer e você não vai usufruir, por causa da tua incredulidade, né? E aí vai desenrolando a história. Estes 4 leprosos estavam na porta da cidade e disseram assim: bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Então, se ficar, morre. Se andar, morre aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos lá para o arraial dos sírios, né? Então, se eles matarem a gente morreu. Se eles não matarem, a gente vai ter pelo menos alguma chance de sobreviver. Então, essa foi a ideia dos caras. Olha só a ideia eles botaram aí um elefante em cima do botão do tô nem aí. Essa foi mais ou menos a ideia desses caras. Então eles foram para lá, e a Bíblia diz que Deus colocou terror no arraial dos sírios, e eles fugiram desesperadamente, deixando roupa no chão, deixaram tudo para trás. Comida, mantimento, tudo. O arraial dos sírios estava muito bem abastado, cheio de coisa aí, mas os caras, com medo, foram embora. Isso, Deus fazendo milagre. Aí os leprosos chegaram lá, começaram a comer, se deram bem e tal, e disseram assim: poxa, não é justo que a gente guarde esta boa nova para nós. Vamos compartilhar com o povo, porque não é correto só nós usufruirmos disso. Para você ver a mentalidade dos caras. O leproso era discriminado, era humilhado, era maltratado, mas mesmo assim ele teve consciência com seus irmãos. Ele pensou no próximo. Sabe? E isso é uma lição para nós, para dizer assim: bom, ainda que eu seja maltratado, ainda que eu seja injustiçado, eu não vou desejar ou fazer isso com o meu próximo. Eu achei muito bacana aí, né? Então, essa postura trazida aí a nós pela revista, pelo escritor, é muito importante. Nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos as bênçãos dos céus, então o correto é que a gente vá compartilhar isso com o próximo, compartilhar isso com as pessoas que estão aí ao nosso redor, né? Tem um texto que está na revista lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, com base nisso, é muito fácil e coerente afirmar que não há nada de bom em nós que não venha de Cristo. Ah, mas eu sou inteligente, foi Deus que colocou. Ah, mas eu sou bonito, que não é o meu caso, foi Deus que fez. Todas as boas dádivas e bênçãos são dadas pelos céus, e Deus nos convoca, nos chama a sermos compartilhadores. Eu nem sei se existe essa palavra compartilhadores, mas caso não exista, estou inventando agora, né? O Caetano tem a licença poética, então eu posso também ter esta licença. Então, Deus nos chama a compartilhar essas boas novas. É interessante que o apóstolo Paulo, a vida dele foi transformada de cabeça para baixo, né, a partir do momento em que ele teve contato com Cristo, quando Cristo falou com ele, encontrou com ele no caminho de Damasco. E é interessante que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É importantíssimo eu ressaltar a você que está assistindo que quando Paulo fala que toda a Escritura é útil, é inspirada por Deus e útil, Paulo não estava se referindo ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia. Paulo estava se referindo ao Velho Testamento. É engraçado como muitas pessoas desprezam o Velho Testamento. Se não me falha a minha memória, o Velho Testamento representa 3/4 da Bíblia. 3/4. E Paulo está se referindo aqui ao Velho Testamento. Então aí você que, só vou ler o Novo, né, já dá uma repensada aí e dá uma olhada nisso. Ponto 1 da revista: a palavra deve ser disseminada no mundo. E é interessante que Paulo ele vai abordando isso, diz assim: orem por nós, sabe? Ressaltando a importância da oração. A oração ela é
extremamente importante. É uma das práticas da igreja. Porque se a igreja não ora, não lê a Bíblia e não jejua, ela não é igreja. Né? Assim como a igreja que não faz um trabalho social também não é igreja. A igreja que não ajuda, não prega aos perdidos, não é igreja. Isso faz parte das práticas da igreja. Né? E Paulo diz assim, ora por nós, pedindo a Deus, ou seja, dizendo assim, poxa, nós precisamos de oração. E é interessante isso. Paulo, estamos falando de Paulo aqui. Paulo, que era alguém muito capacitado dentro das pessoas que nos foram apresentadas no Novo Testamento, ele é possivelmente o segundo mais capacitado, porque alguns estudiosos abordam que aquele Estevão que foi apedrejado lá em Atos, era muito mais capacitado do que Paulo. E eu até acredito, porque se você for olhar a explicação que Estevão dá de toda a história de Israel no capítulo 7, se eu não me engano, que explicação maravilhosa, né? Mas prosseguindo, Paulo diz assim, orem por nós. E não importa quem você seja, quem eu seja, todos nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos de oração dos nossos irmãos. Precisamos ter a prática da oração, precisamos orar. Jesus orava constantemente com os discípulos. E o Getsemane, Jesus ia constantemente no Getsemane orar, que o Getsemane ficou marcado como o local da traição e prisão de Cristo, mas estudos revelam que Jesus ia quase toda semana lá orar com os discípulos. A própria Bíblia menciona que era um local costumeiro para Jesus e seus discípulos. E Paulo diz assim, orem por nós. Da mesma forma, nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos líderes, pelo trabalho na igreja. Ponto 1.1 diz, dever de orar pelos crentes. Então é importante que a gente ore por aqueles que pregam a palavra, por aqueles que disseminam o evangelho, porque toda pessoa que se coloca para fazer a obra de Deus, que se coloca diante de Deus para trabalhar, essa pessoa ela vai ser perseguida, sejam por tribulações, sejam pelos próprios cristãos ou pelo mundo afora. Então o nosso dever é orar por essas pessoas para que Deus as fortaleça, para que Deus guarde a mente, o coração, a alma, para que essas pessoas não desistam da caminhada. Porque é impressionante como existem muitas pessoas que naufragaram, é Paulo que utiliza essa expressão, né? Naufragaram na fé, porque muitas vezes são tribulações muito fortes que passamos. Então orar pelos irmãos é importante. E tem até, Jesus ele cita um texto interessante, ele diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É por isso que é importante orar pelos pastores, pelos líderes, pelos irmãos que estão chefiando, coordenando algum trabalho, porque o alvo do inimigo de nossas almas é ferir o líder, ferir o pastor, tirar essa pessoa ali de combate para poder desestabilizar o trabalho. Eu falo do inimigo de nossas almas, esse é o papel dele. Né? O nome, deixando claro que o nome dele não é Lúcifer, pelo menos a Bíblia não chama em nenhum lugar Satanás de Lúcifer. Quem colocou este nome foi Orígenes, conhecido como o pai da alegoria. Então, o inimigo das nossas almas, que não é Lúcifer, ele tem como estratégia desempenhar isso aí. Então, o próprio autor da revista ele fala sobre você e eu criarmos uma agenda de oração, e eu deixo isso em aberto. Você pode criar uma agenda de oração, seja uma agenda física ou uma agenda virtual. Eu não me dou bem com agenda. Eu pego um post-it, aqueles papelzinhos que você gruda assim na tela do computador, anoto ali. Enfim, não importa se você usa agenda, caderno, sinal de fumaça, não importa o que eu uso, o que importa é que nós tenhamos uma vida de oração pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos pastores, pelos líderes, pela nossa vida, enfim. Ponto 2 diz, dever da proclamação da palavra. Então isso é uma tarefa nossa. O próprio Jesus disse, olha, ide, ele foi imperativo, ide e pregai o evangelho. Então isso é uma missão que foi dada a nós, ir e pregar este evangelho. Por exemplo, a mulher samaritana, que foi a primeira evangelista citada na Bíblia, foi essa mulher. Para você ver, você mulher, você tem vários motivos a mais para amar Cristo. Jesus foi talvez o primeiro personagem histórico de peso, isso
falando historicamente, a valorizar a mulher. Tanto que o primeiro missionário na Bíblia foi uma mulher, essa mulher aqui registrada. E essa mulher ela era moradora de Sicar. Então Jesus falou com ela, ela impactada pelo encontro com Cristo, ela evangelizou a sua cidade e levou a cidade dela ao encontro de Jesus. Ou seja, ela entendeu o ID. E da mesma forma, nós também precisamos entender o ID, entender o chamado, entender que precisamos pregar a palavra de Deus. Ponto 2 diz assim: a palavra deve ser obedecida na igreja. Então, a palavra que é dada por Deus a nós, a gente tem que obedecer a palavra. Então, eu sempre falo isso, muitas vezes as pessoas confundem obediência com conveniência. Então, por exemplo, vamos imaginar que o apóstolo Monteiro me ligue assim, diga assim: meu filho, eu vou te dar uma ordem como seu apóstolo. Eu ordeno você a ir lá na churrascaria almoçar por minha conta. Aí eu vou dizer: ô meu apóstolo, eu não queria obedecer, tá? Mas eu vou. Né? Então, essa pequena alegoria brincante que fiz aqui, eu estou, não é nem um caso de obediência, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Então, qual é o meu conceito de obediência? O que eu acredito? Obediência é quando muitas vezes eu faço aquilo que não gostaria de fazer, mas faço com toda a minha alma, com todo o meu coração, sem reclamar, sem murmurar, sem nada. Então, obediência é isso, quando eu faço aquilo que eu não quero fazer. Você acha, por exemplo, eu, Fábio, você acha que eu queria estar em Belém hoje? Há muitos anos atrás, eu fiz a prova da Marinha, era para eu ser fuzileiro naval, eu passei na prova, fui chamado pela Marinha. Só que aí, no momento em que eu fui agradecer, eu só orei depois do processo. Quando eu fiz tudo, eu disse: ei Jesus, eu fiz a prova, ó. Aí Deus falou no meu coração: não, mas não é isso que eu quero para você. Eu não quero que você vá. Então eu lembro que eu chorei bastante, já até comentei isso na escola dominical, que a minha vontade era ser fuzileiro, era estar lá, comendo tapuru na selva, cantando a música da Marinha. Mas Deus queria outra coisa para mim. Então eu obedeci. Não queria fazer isso, eu queria ir, mas obedeci ali a voz do Senhor. Então nós como igreja devemos obedecer a palavra, ainda que você queira fazer outra coisa, ainda que você até discorde, mas se essa foi a palavra trazida por Deus, se os nossos pastores, os líderes trouxeram esse direcionamento de Deus, então o nosso papel é obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, e desobediência é como pecado de feitiçaria, já diria o nosso querido profeta, como diria a minha vozinha, o Samuel, né? Bom, 2.1 diz assim: continuem cumprindo os ensinos que ele deixou. E aí o autor da revista cita 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 4 e 5, que diz assim: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Eu acho impressionante esse texto aqui: ao amor de Deus e à constância de Cristo, no sentido de cumprir a palavra. Porque muitas vezes a igreja ela é repleta de pessoas inconstantes. A minha mãe, ela brinca falando que é o rei da primeira marcha, o rei do arranque, né? Da primeira marcha engata, e quando você acha que a pessoa vai, ela parou, já desanimou e tal. Tem pessoas que são reis e rainhas do arranque, né? Então Deus nos convoca a termos a constância de Cristo, sermos constantes. Independente das tribulações, dos problemas, vamos prosseguir para o alvo. 2.2: afastem-se de pessoas preguiçosas, é o tema da nossa revista. O que é importante? O homem, ele tem corpo, alma e espírito, né? Então ele tem, a partir do momento em que Adão pecou, Adão comeu do fruto proibido que não era uma maçã, Adão, a teologia ela afirma que entrou um quarto elemento, né? Que foi a natureza pecaminosa, que é conhecida como sarkis, né? Sarkis. E até é interessante que a Bíblia diz: a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Tem gente que diz: a carne não presta. Não, quando a Bíblia fala a carne milita contra o espírito contra a carne, ela não está falando de carne, corpo, senão a Bíblia utilizaria no grego a palavra soma, que é corpo. A Bíblia fala sarkis, sarkis é natureza. Então, todos nós, e o irmão Alexandre, ele fez uma ministração, você encontra isso lá no podcast pelo Ouvir na Igreja, uma ministração maravilhosa pelo irmão Alexandre, que é Coração Inteiro. Ele fala sobre isso.
né? Nessa mensagem de coração inteiro ele fala que a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, os nossos desejos ruins, as nossas vontades pecaminosas, elas não vão desaparecer, mas elas estarão debaixo, estarão presas, amarradas pela cruz de Cristo, sepultadas com base na cruz de Cristo. Então, todos nós temos pensamentos, muitas vezes temos o que a gente chama na ciência de lado ruim, né? Então, muitas vezes existem pessoas que potencializam o que a gente tem de bom, assim como existem pessoas que potencializam aquilo que a gente tem de ruim. Então, o nosso objetivo é ter a convivência com pessoas que nos fazem bem. E mais ainda, sermos nós os potencializadores do que é bom no irmão. Então, o irmão, eu tenho que potencializar, eu tenho que fazer crescer, dar um upgrade no que há de bom nele, eu tenho que ajudar ele a crescer, ser uma bênção na vida dele, ser um suporte e não uma pedra de tropeço. Então Paulo adverte a tomar cuidado com esse tipo de pessoa. 2.3, mudança de comportamento. É necessário que haja uma mudança de comportamento na nossa vida, porque se eu me encontro com Cristo e não está mudando nada em mim, então eu não me encontrei com Cristo. Não adianta eu fazer 30 encontros com Deus. Eu tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que mudar, eu tenho que ter mudança de vida. E entenda que eu não estou aqui de forma... Eu sei que você é maduro para entender que eu não estou aqui de forma alguma criticando o encontro com Deus, dizendo que a gente, de forma alguma, é uma coisa muito importante para a vida do novo convertido, do cristão, o encontro com Deus. O que eu estou dizendo é que não adianta eu ir para retiro, eu ir para encontro, eu ir para culto, eu ir para isso ou para aquilo, se eu não estiver disposto a deixar a palavra de Deus mudar a minha vida. É disso que eu estou falando. 2.4, Paulo fala sobre disciplinar os preguiçosos, tá? Paulo fala sobre correção. E aí, gente, é muito importante a gente entender a grande diferença entre cuidar e passar a mão na cabeça. Me parece que existem pessoas que não entendem essa diferença. Porque o próprio Salomão diz no livro de Provérbios: repreende ao insensato, senão ele tornará a fazer a insensatez. Então muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Não cuidar, não passar a mão na cabeça. Cuidar não é acobertar. Então o apóstolo Paulo fala sobre a importância de disciplinar, de chamar a atenção, de dar uma dura em quem está fazendo bobagem. Tem um autor na área da ciência que eu curto muito, que é o Dr. Nassim Taleb, né? No livro que ele escreveu, um livro chamado Antifrágil, que é um excelente livro, ele diz isso aqui, eu vou abrir aspas aqui para Nassim Taleb. Ele diz assim: essa é a tragédia da modernidade. Assim como os pais neuroticamente superprotetores, aqueles que estão tentando ajudar são, muitas vezes, os que mais prejudicam. Olha essa ideia, aqueles que estão tentando ajudar, muitas vezes são os que mais prejudicam. Por quê? Porque não entendem a diferença entre cuidar e acobertar e passar a mão na cabeça. Então é necessário disciplinar, chamar a atenção. E eu sempre digo isso: na obra de Deus não tem pai, não tem mãe, não tem parente, não tem esposa, não tem amigo, não. A obra de Deus é obra de Deus. Ah, ele é meu amigo, não. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, todo mundo tem a mesma responsabilidade. A chibata que vai no Chico, vai no Francisco. Então é necessário entender que todos somos iguais diante de Deus. É claro, desempenhamos funções e ministérios diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais e devemos ser tratados iguais. Nem vou tratar melhor esse, não. Somos iguais e temos que ser corrigidos de forma igual. Ok? Ponto 3. A palavra ela deve produzir bênçãos na nossa vida. E aí remete à questão de não só produzir bênçãos, mas como compartilhar estas bênçãos. Me chama muito a atenção o texto que está lá em João capítulo 5, que é o tanque de Betesda, né? Betesda vem de duas raízes, Bet-esda, que é lugar de derramamento ou casa da graça. Isso é que significa Bet-esda ou Betesda. Então tinha um tanque
que em determinado tempo, a Bíblia não diz se era 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ia um anjo lá, agitava as águas e o primeiro enfermo que mergulhasse nas águas era curado. E é interessante que tinha um cara lá há 38 anos esperando a cura dele. Isso sim, meu irmão, isso é um cara constante. O cara foi tão constante que o próprio Deus veio curar ele. Deus poderia ter elaborado circunstâncias para que aquele homem fosse curado de forma natural, mas aquele homem foi uma coisa tão marcante. Já pensou, gente? 38 anos esperando, é puxado. É puxado. Ele só perdeu para Caleb, que Caleb ficou esperando 40 anos pela promessa de tomar posse de Hebrom, né? A terra que Deus tinha dado a ele. Só por 2 anos ele não alcança Caleb, que foi o recorde, né? Então, dito isto, aquele homem esperando, Jesus chega e Jesus ele é engraçado às vezes. Ele faz umas perguntas que eu ainda não consegui entender o motivo. Vou explicar. Ele chega assim com um paralítico que estava esperando para ser curado. Ele diz: queres ser curado? Parece até uma pergunta boba, né? Mas Jesus ele tinha seus motivos, né? É como eu ir na padaria e dizer para alguém assim: você quer pão? Mas Jesus fez a pergunta e aquele homem disse assim: quero, mas não tem quem me ajude, eu sou sozinho. Jesus vai e cura aquele homem. E pega, toma teu leito e anda. E o impressionante é que houve muita briga por causa da cura que Jesus fez daquele homem. Você vê como muitas vezes o farisaísmo está entranhado, né, no mundo gospel já faz muito tempo. E por que eu estou citando o tanque de Betesda e falando sobre essa responsabilidade de compartilhar a bênção? Porque você vê que o tanque de Betesda ele não existe mais. Encontraram um tanque de Betesda lá na Basílica de Santa Ana e blá blá blá. Não importa, o que importa é que o tanque de Betesda não está mais sendo o agente de cura. Você entende? E aí você diz: mas espera aí, Fábio, mas isso é bom, isso é ruim? Isso é maravilhoso. Aí você diz: mas Fábio, como é maravilhoso se o tanque não está mais curando, não tem mais isso? Caramba, quantas pessoas não poderiam ser curadas? E parará. Sabe por que Deus desativou, apertou o botão off no tanque de Betesda? Porque a partir de Cristo, a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado na minha vida e na sua vida, eu e você somos o tanque de Betesda. Jesus ele deu off em um tanque para fazer de mim e de você os novos tanques de Betesda. Nós somos os responsáveis por levar a palavra de Deus, a bênção de Deus e compartilhar com os irmãos tudo aquilo que Deus tem derramado na nossa vida. Isso é uma responsabilidade minha, responsabilidade sua. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Fique com essa reflexão e nos encontramos na próxima. Deus abençoe e vá.